Tudo bom, sétimo ano? Vamos finalizar a apostila então. Faltam os povos moicanos, né? Do norte da América, certo? E falta também o Apache. Então, com os povos moicanos e Apache, nós finalizamos a apostila. E daí vai faltar apenas os exercícios, correto? Então, gente, quais as características dos povos moicanos? Primeira coisa que nós temos que destacar é que eles ficavam, né, o território deles, a localização deles, era na atual região de Nova York, tá? Então eles ficavam na região do norte, né, da América do Norte, onde hoje se localiza o estado de Nova York, tá bom? E eles tinham uma organização dos seus grupos, né? Eram 5 grupos formados por aldeias com até 30 moradias, cada grupo desse, tá? Cada grupo, 30 moradias. E eram formados por 5 grupos. E uma das características desses povos moicanos é que as residências deles eram mais resistentes, tá? Normalmente eles faziam as suas moradias no alto da colina, né? Que também dava uma certa segurança para esses povos em questão de avanço sobre outros povos, sobre animais e tudo mais. Então, no alto da colina, eles construíam suas moradias. E a questão da organização política, cada aldeia era comandada por um chefe, tá? Igual as outras que a gente vem comentando nas videoaulas. Então, um chefe local, certo? Dos grupos, de cada grupo, que ele seguia a orientação, né? Ele tinha auxílio dos grupos anciãos, dos conselhos anciãos, ou seja, os mais velhos auxiliavam o governo, vamos dizer assim, desses chefes tribais, tá bom? E como que eles conseguiam sobreviver, professor? Como que eles plantavam, caçavam? Como que é o tipo de forma de sobrevivência deles? Os moicanos, eles conseguiram desenvolver a agricultura, tá? Então eles já faziam a agricultura, né? Isso dava para eles uma forma sedentária, que é o que? Eu planto e não preciso ficar mudando toda hora, certo? Mas eles também pescavam, eles faziam a caça e a coleta de alimentos, tá? Então eles tinham todas essas formas para sobreviver: agricultura, pesca, caça e coleta dos frutos, raízes e tudo mais, tá? Uma das características desse povo é que eles faziam a divisão também entre homens e mulheres. As mulheres, nesse caso, ficavam com a agricultura, tá? E o homem com a caça, responsável pela caça. Ah, professor, só caça? Não, também ele era responsável pela guerra, treinamento dos seus povos e tudo mais. Então, o homem é responsável pela caça e guerra, e as mulheres pela agricultura, né? Produção de alimentos. Outra característica desse povo é que eles tinham o costume de tatuar figuras geométricas no corpo, tá? E essa era uma das características do seu povo, tá? E outra é que, por ser moicano, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar daquele corte moicano que raspa aqui do lado e só fica com aquela faixa assim na cabeça. E por se chamar moicano, é justamente por isso. Porque esses povos, quando o homem chegava por volta dos seus 15 anos, para ele fazer o ritual de passagem para a vida adulta, eles faziam essa de raspar o lado da cabeça e só ficar com a faixa de cima. Por isso, povos moicanos, porque eles faziam esse ritual, né, de passagem para a vida adulta para os homens, rapazes, né, acima de 15 anos. Então, isso era uma característica dos povos moicanos. Agora entrando no próximo, Apache, que daí tem mais informações, né, dos povos Apaches, vocês podem olhar aí na página, tá? Então, primeira coisa que nós temos que destacar dos povos Apaches, que eles tinham uma tradição guerreira, né, ligada à guerra. Nós vamos ver já já. É só para vocês entenderem, diferente dos outros povos que a gente falou,
esses povos eles já eram treinados para a guerra. Ah, professor, por quê? Já já vamos chegar nesse ponto. O território que eles ocupavam na América do Norte era da atual Novo México até o Texas. Então eles pegavam uma parte do atual Estados Unidos e do atual México, tá? Pegavam toda essa região. E a diferença dos Apaches é que eram vários povos, ou seja, muitos povos que formavam os Apaches, com diferentes culturas, né? E isso proporcionou o quê? Em um mesmo povo, formas de se vestir diferentes, ou seja, roupa diferente, acessórios, que também vai fazer a diferença nesses povos, atividades econômicas. Então, por ser uma região muito grande, né, que eu já citei para vocês, também tinha povos de muitas culturas diferentes, né? A gente pode fazer um comparativo com os gregos antigos, né, que tinham suas cidades-estados. Apesar de ser parte da Grécia, cada povo tinha sua cultura bem diferenciada. A única coisa que ligava a eles era que eram povos politeístas, né, na Grécia. Vamos fazer um comparativo com os Apaches na América do Norte, porque realmente eram povos muito diferentes, tá? Com a sua economia diferente, né? A forma de sobrevivência diferente, acessórios que eles usavam eram diferentes, roupas. Então realmente é importante de se destacar. E como a gente falou que as atividades econômicas eram diferentes, alguns viviam do pastoreio e da caça, certo? Criavam rebanhos de ovelhas, cabras. Então viviam do pastoreio, da criação de rebanhos e da caça. E outros povos, por não ter essa facilidade de criar, né, de plantar e tudo mais, eles viviam dos saques dos outros povos. Como assim, professor? A região dele pode ser que não tivesse muitos recursos naturais. Aí o que ele fazia para sobreviver? Saqueava os outros povos próximos deles. Pois é, por isso a questão da guerra, né? Como eles sobreviviam dos saques, obviamente que eles vão ser povos destinados à guerra. Próximo, as mulheres eram responsáveis pelo fornecimento da comida, tá? A divisão aí entre homens e mulheres, cuidavam das comidas e do fornecimento de água. Então as mulheres elas coletavam o que se precisava coletar, né? Dos alimentos e a coleta da água também. E os homens ficavam responsáveis pela caça, por trazer o alimento ligado à caça. Outro fato importante que, igual dos moicanos, os homens eram responsáveis pelo desenvolvimento da guerra, né? Treinamento da sua população, dos seus povos, certo? Mas a grande diferença para os povos Apaches, que eu falei para vocês da tradição guerreira. Então, os Apaches, eles faziam isso, a tradição guerreira, desde pequeno, né? Fazia parte da educação dos seus jovens, tá? Então, professor, por que a tradição guerreira então? Eles habitavam locais hostis, ou seja, já que não tinha recurso para todo mundo, ali poderia gerar muitos conflitos, né? Muitas guerras. Então, lugares hostis criou a tradição guerreira. Próximo, poucos recursos naturais, que eu já comentei com vocês. Se tinha poucos recursos naturais, não era para todo mundo, um povo vai brigar contra o outro para esses recursos naturais. E próximo, o saque e a guerra era uma forma deles sobreviverem. Por isso eles precisaram criar essa tradição guerreira. Próximo, para ficar mais fácil, já que eles eram povos guerreiros, eles construíam suas tendas de lã e madeira e tudo mais, que era fácil de montar e desmontar. Então eles faziam tendas provisórias, ou seja, montava quando precisava, né, com essas lãs, com a madeira e tudo mais, só que era fácil de desmontar se fosse atacado por algum outro povo. Então eles se adaptavam a esses locais hostis, né? Eles tinham que fazer essas tendas para conseguir sair rápido dos locais. Próximo, tinha uma rígida educação, né, ligada ao treinamento militar, tá? E resistência física. Então esses povos Apaches, eles tinham uma educação, né, voltada para os seus povos, militar, justamente pela tradição guerreira,
e pela resistência física, né, para esses povos guerreiros. Próximo é a organização política desses povos. Ah, professor, já que cada um tinha o seu grupo, né, eram muitos povos dentro dos Apaches, como que eles se organizavam politicamente? Primeira coisa que nós temos que falar, que tinha um chefe de cada tribo, tá? Um chefe que ele era responsável do conselho das tribos, tá? E qual que era a função desse conselho, professor, que tinha esse chefe? Ele tomaria as decisões mais importantes, certo? Da onde que ele era escolhido? As famílias mais importantes do grupo, né? Que tinham mais influência na questão da guerra, né? Normalmente, já que eram povos guerreiros, o grupo, a família que tinha seus guerreiros mais importantes, normalmente eles eram escolhidos como chefe, tá? E outra coisa, questão religiosa dos povos Apaches, eles faziam o culto aos espíritos da montanha. Então, esses espíritos da montanha, eles eram responsáveis pela sua proteção. E tinha até um deus chamado Uzan. Esse deus dos Apaches era o responsável pela proteção deles, tá? E a cultura deles é totalmente vinculada à natureza, ao que eles necessitavam. Então, tudo que eles precisam para sobreviver, né, essas crenças de melhor colheita e tudo mais, eles depositavam nessas crenças, tá? Nessa questão sobrenatural, tá? Então, a cultura era vinculada à natureza e as coisas que eles conseguiam ver, né, a natureza, eles acabavam cultuando elas próprias, tá? Ah, professor, para quê? Para evitar, para proteger das doenças, melhores colheitas, melhores lugares para caça, vitória nas batalhas. Então, todo esse culto, né, da natureza, eles achavam que trariam resultado nesses pontos que eu acabei de falar para vocês, na proteção, na melhor caça e tudo mais. E a religião deles é ligada muito ao xamanismo, né? Como eu já falei, ao culto, vamos dizer, a cultuar a natureza, a cultuar o que eles conseguem ver, tá? Então, o xamanismo era uma forma de proteção desses povos, que eu já falei sobre o xamanismo também nos outros vídeos. Então, gente, com isso nós acabamos o Moicano e os Apaches, que são os dois últimos povos norte-americanos que nós vimos na apostila. Agora em diante já tem os exercícios, podem fazer os exercícios, ok? E qualquer dúvida, chamem o professor que eu estou à disposição de vocês, tá? Não esqueçam das devolutivas. Essa semana eu vou mandar para vocês, não vai ter devolutiva, mas para a próxima semana eu vou estar criando atividade na plataforma para vocês, ok? Tchau, tchau, 7º ano, até mais.